Bom, meu nome é Raíssa, eu sou cientista social, estou no mestrado em ciências sociais também e trabalho com enfoque de estudos de políticas públicas de gestão, especificamente de resíduos sólidos urbanos. Então, eu trabalho bastante com a temática ambiental e hoje nós vamos falar um pouquinho, debater uma integração entre a ideia de políticas públicas de resíduos sólidos com a ação climática. Então, como que a gente pode analisar todas essas questões de forma conjunta e vendo quais são os principais desafios, possíveis oportunidades. Para isso, eu trouxe primeiro uma contextualização. Então, a minha fala vem muito de encontro com a minha formação, que é de cientista social. Então, a gente tem uma base teórica muito fundamentada na sociologia. Então, olhar para o todo vai ser importante para o social que está nesse espaço, para a construção da nossa sociedade, quais são os nossos hábitos, os nossos costumes e o que a forma com que nós levamos, né, produzimos o que muitos teóricos vão chamar da vida material da sociedade, porque isso, toda essa organização da nossa sociedade vai acarretar nos problemas que a gente vivencia hoje. Então, os problemas tanto climáticos, como os problemas em relação aos resíduos, no geral, os problemas ambientais que têm tomado boa parte dos nossos debates, tanto enquanto sociedade, em sala de aula, em empresas e no meio acadêmico também, e claro, no meio da formulação de políticas públicas, né? Para isso, então, a gente precisa entender algumas coisinhas para o nosso debate começar a funcionar e se desenvolver. Que hoje nós vivemos a integração de 3 elementos importantes que vão fundamentar, são um pano de fundo para todos os debates em relação ao meio ambiente, em relação a várias coisas que acontecem na nossa vida enquanto sociedade, que é justamente a nossa organização como sociedade dentro de um espaço que é majoritariamente urbano e dentro de uma produção capitalista. Então, alguns teóricos, como o Henri Lefebvre, o David Harvey também, eles vão trabalhar com essa ideia de urbanização completa da sociedade. Então, o processo de urbanização vivenciado no espaço das cidades, ele tomou toda a nossa sociedade, mesmo pessoas que não vivem em grandes cidades, grandes centros urbanos, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, ele é urbano. E atrelado a esse estilo de vida urbano, quando eu falo isso, é muito no sentido de uma vida voltada para o consumo, seja o consumo de produtos em si, ou seja o consumo de símbolos, que é um fenômeno muito presente na nossa sociedade atualmente. Uma coisa importante também, que eu trouxe aqui uma citação, de novo, do Henri Lefebvre, que é a citação que fazendo a cidade, o homem refaz a si mesmo. Então, o espaço que a gente vive, a organização desses espaços, os problemas que são vivenciados nesse espaço, então problemas ambientais, problemas com resíduos, problemas climáticos, eles refletem a forma com que nós, sociedades, lidamos nós sociedades lidamos com o meio ambiente. Então, a cidade, o meio urbano, esse espaço, a construção dele é produto do pensamento humano. Somos nós, seres humanos, que produzimos a cidade, construímos ela do jeito que ela está. Então, isso reflete muito sobre como nós lidamos com tudo isso. E aí, é uma frase aí que dá para a gente analisar e ver que enfrentamos vários problemas, mas também é uma frase que a gente pode usar essa citação e pensar um pouco em refazer a cidade, olhar para os espaços que nós construímos enquanto sociedade, ver todos os problemas e através da ação coletiva, de sociedade, principalmente setor público, pensar uma nova maneira de se estar nesse espaço, de construir esse espaço. Tá? Então, não perder de vista também aquilo que eu tinha falado no início, que nós vivemos em um mundo que tem as suas bases fundamentadas a partir de uma ideia capitalista. Então, a produção capitalista das cidades,
Cidades hoje, a nossa vida como um todo, ela é projetada no sentido de reprodução de capital. Então, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. E quem Então, a organização da cidade ela vai estar ligada a esses interesses. Atualmente, interesses neoliberais. O que eu quero dizer com isso? Para me fazer entender, vou dar um exemplo. Atualmente, a organização dos espaços das cidades ele é muito mais pensado e voltado para quão atrativo ele é para o mercado do que, de fato, para o bem-estar do meio ambiente e dos seres humanos, que nós, enquanto sociedade, deveríamos ter uma noção e uma ideia de que nós também fazemos parte do meio ambiente, mas existe aí, dentro dessa sociedade urbana e que vive nesse modelo capitalista, nós temos essa separação, essa fragmentação entre seres humanos e o meio ambiente, o que faz os seres humanos se colocarem como superiores, como se fossem as pessoas que vão dominar este meio ambiente. Só que quando a gente fala, né, muitas vezes os debates ambientais também, eles vêm muito no sentido de o mundo vai acabar, mas a gente se coloca novamente nesse lugar de nós, enquanto sociedade, somos as pessoas, somos as coisas mais importantes desse planeta. E o que está em jogo, e eu acho que é isso que nos falta quando a gente vai fazer esse debate, é entender que o mundo pode continuar e se regenerar. Quem está causando problema para esse mundo somos nós, que ainda não entendemos, nós fazemos parte desse sistema, né? Então há essa fragmentação, a gente vai debater um pouquinho disso mais lá no final, como possibilidade de se pensar o meio ambiente a partir de uma outra ótica. Mas é importante entender que esta, quer a gente queira, quer não, é a realidade que nós vivenciamos. E não dá para simplesmente cruzar os braços e negar essa realidade e falar que a produção das nossas vidas de um modelo capitalista é um problema e simplesmente cruzar os braços e deixar isso acontecer. A gente precisa debater isso, não esperar que esse modelo mude para aí sim pensar em meio ambiente. A questão ambiental, a questão climática, ela é urgente hoje. E eu acho que a minha fala vem muito nesse sentido, de como as políticas públicas vêm sendo elaboradas, como esse debate tem entrado na agenda pública e qual que é a nossa participação nisso enquanto sociedade e quais são as perspectivas que a gente tem. Aqui eu trouxe mais como indicação, muito disso que eu disse para vocês nessa introdução, está no livro do Workback, que é Sociedade de Risco. Então, aqui tem até, eu coloquei no slide para vocês, que o livro vai tratar de uma sociedade em que o desenvolvimento e a técnica e a ciência não conseguem mais se adequar à capacidade de prognóstico e contenção dos riscos que pode causar. Então, essa perspectiva teórica, ela vai tratar que nós vivemos não uma pós-modernidade, mas sim uma modernização, uma modernidade reflexiva, porque a nossa sociedade, a sociedade moderna, tinha essa fé no progresso, essa fé na ciência, na técnica, como o lugar de conhecimento que vai nos salvar de todos e quaisquer problemas. E a modernidade reflexiva, ela reflete justamente isso. Nós vivenciamos ainda esse tempo, então, nossa sociedade ainda está muito pautada na fé no progresso, na técnica, na ciência, só que este progresso, essa técnica e essa ciência também nos trouxeram problemas ambientais, problemas de desequilíbrios, riscos para a nossa sociedade. E a busca por conter esses riscos se volta de novo para a fé no progresso e na ciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue mais esse progresso e essa ciência não consegue mais prever, fazer prognósticos em relação a esses riscos. Por isso, a sociedade dos riscos. Um exemplo também, para deixar isso mais palpável, é a própria questão dos famosos chamados, né, desastres ambientais, que são ocasionados pela intensa exploração, intensa construção de cidades, de infraestrutura em locais que são locais que podem ser atingidos, são locais de risco, para além de todos os desequilíbrios que ocasionam isso. Então, um exemplo que é muito recente, triste e recente na realidade brasileira, são as enchentes no Rio de Janeiro.
no Rio de Janeiro, teve as enchentes no Rio de Janeiro também, perdão, no começo do ano de 2024, que, enfim, teve várias falas, inclusive da atual ministra dos Direitos Humanos, que atrelou isso também ao racismo ambiental, porque as populações que são atingidas por esses problemas ambientais, elas são populações marcadas por raça, gênero, e mais recente ainda, agora as enchentes no Rio Grande do Sul. Além desses dois exemplos, a gente tem os casos emblemáticos de Mariana, Brumadinho, que são vários exemplos de como problemas como a crise climática e os problemas ambientais, eles nos atravessam em diversas formas, e que por mais que nossa sociedade seja a sociedade da técnica, do progresso, ela não conseguiu conter todos esses problemas, ela não conseguiu fazer prognósticos em relação a eles. Aqui, então, trazendo uma citação também do Rick Beck, toda a produção de bens, que é aquela ideia lá do primeiro slide, que a gente vive numa sociedade capitalista, toda a produção de bens também vai ser uma produção de riscos. Então, basicamente, a gente está explorando todos os elementos naturais que nossa sociedade convencionou a chamar de recursos naturais, e ao mesmo tempo que estamos explorando esses elementos naturais para produzir bens, para produzir lucro, nós estamos produzindo riscos para a nossa própria vida, para a nossa própria segurança, né, nesse ecossistema. Bom, aí a gente tem aqui a ideia de duas faces dessa modernidade que vivenciamos atualmente. Então, ela é a causadora da exploração e degradação ambiental, e ela também é a consequência, como que essa consequência ela aparece na distribuição social dos riscos. E aí, por isso que eu citei as enchentes no começo desse ano no Rio de Janeiro, porque a Aniele Franco teve uma fala muito importante atrelando isso a racismo ambiental, porque esses riscos ambientais produzidos pela nossa sociedade, a crise climática, ela vai atingir primeiro e mais intensamente uma parcela da população. Então, a consequência dessa nossa modernização também é a distribuição social dos riscos. Dentro da nossa sociedade, quem vai receber mais impactos de todos esses problemas. Aqui eu trouxe uma citação muito interessante do livro do Rick Beck, o que eu mencionei anteriormente, porque nesse momento de reflexão sobre os problemas que a nossa sociedade passa a vivenciar a partir dessa intensa exploração dos elementos naturais, essa intensa racionalização de progresso, lá em 1986, ele já estava fazendo ali algumas considerações sobre o que poderia acontecer com a nossa sociedade se alguma coisa acontecesse. Então, aqui ele fala no caso de algum tipo de contaminação, e o interessante é que nós vivenciamos isso de fato no ano de 2020, com a pandemia de Covid-19. Então, o que acontece com a população de um continente inteiro que, em diferentes graus, é irreversivelmente contaminada? Podem grupos de países ser mantidos em quarentena? Então, eles estavam fazendo esses questionamentos, dando a entender que o nosso modelo de produção da nossa vida, a forma como nós nos organizamos no espaço geográfico, nos espaços urbanos, espaços das cidades, a nossa organização como sociedade poderia vir a ocasionar questões como uma contaminação em massa, tá? E aqui, relembrando, né, que é um texto de 1986, é um texto que estava distante ainda da época que ocorreu a pandemia de Covid-19. Bom, então aqui a gente tem alguns pontos que intensificam a exploração e a degradação ambiental. Aí a gente pode citar a ampliação do espaço urbano, indústria da agropecuária, a poluição de água e gases poluentes, tudo isso vai vai ocasionar desequilíbrios no nosso clima, exploração do exótico. Então, o que é diferente, o que é exótico, na fauna, flora, passa a ser explorado e também passível de ser vendido. Segregação socioespacial e racismo ambiental como as consequências dentro da sociedade, quem recebe mais os impactos disso. Aqui também eu trouxe outra referência
que é o professor da Unicamp, Luiz Marx, escreveu Capitalismo e Colapso Ambiental, e um outro livro que é O Último Decênio, se eu não me engano, eu coloquei nos próximos slides, que ele faz uma reflexão sobre as questões ambientais dentro do sistema que nós vivenciamos, e não trazendo... ele não traz, né, de fato, uma receita de se fizermos isso, será importante, mudará o curso da história. Ele não traz nenhuma resolução pronta, mas explicita, traz várias reflexões importantes sobre como a forma que nós vivenciamos hoje, nós construímos a nossa vida em sociedade, não é mais sustentável, ela não consegue manter um meio ambiente preservado e pode ocasionar diversos problemas, como a gente tem visto em várias notícias, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, aqui tem uma citação também do Luiz Marx, que diz o seguinte: pois as crises ambientais dos nossos dias, desencadeadas justamente pelo êxito das sociedades industriais em multiplicar incessantemente o excedente, não apenas impõem novas formas de escassez, mas, sobretudo, geram ameaças mais sistêmicas à nossa segurança. A ideia aqui é trazer todo esse repertório de reflexão sobre o nosso contexto, para entender como que isso atravessa a construção de uma política pública de gestão de resíduos e como que isso vai atravessar a temática das mudanças climáticas, a temática ambiental como um todo. Porque se nós vivenciamos dentro de um sistema que a sua máxima é a obtenção de lucro e, por um outro lado, nós estamos vendo que o colapso ambiental ele está sendo causado porque os elementos da natureza estão sendo constantemente explorados, como que a gente, dentro do fazer política pública, consegue equiparar isso à conciliação? Então, é uma reflexão que aqui o objetivo não é trazer respostas de fato, mas é realmente suscitar o debate. Bom, aqui eu trouxe mais como uma curiosidade, um respaldo, não vou me aprofundar muito nisso, mas mundialmente existem as agendas, né? Houve a agenda dos objetivos do milênio, que juntavam as questões sociais, que eu mencionei, né? A nossa sociedade produz riscos e existe uma população que vai sofrer mais com isso. Então, as agendas promovidas mundialmente pela ONU, esses debates que ocorrem, unem muito a questão social e a questão ambiental, porque também há uma intersecção entre essas duas temáticas. E depois a gente tem, que é mais atual, e a gente tem debatido muito isso, as agendas de políticas públicas são atravessadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aí são objetivos, uma lista um pouco maior de objetivos, mas também está muito atrelada à questão de como a nossa sociedade vai se desenvolver de forma sustentável. E aí, acabando com insegurança, desigualdade social e também promovendo justiça socioambiental, promovendo cidades sustentáveis, cuidando dos nossos ecossistemas e da biodiversidade. E a temática do Congresso, né? Temos aqui na ODS 13 combater as alterações climáticas. Então, isso daqui tem a Agenda 2030 tem fundamentado muitos debates internacionalmente e também no Brasil. Bom, a crise climática, né? Aqui eu trouxe para vocês o Decênio Decisivo, que é o outro livro que eu tinha mencionado, do Luiz Marx, porque ele apresenta que, de fato, estamos diante de um colapso ambiental de proporções gigantescas, né? E aqui eu trouxe também uma outra citação, trazendo aí uma reflexão sobre como que o nosso modelo de produção contribui para as mudanças climáticas. Então, nos relatórios sobre o clima, algumas décadas atrás, estava previsto alguma alteração no clima, mas nós extrapolamos mundialmente todas essas previsões que foram feitas. Então, como que a gente debate isso?
como que isso se insere até na própria política de resíduos e nas políticas públicas no geral. Bom, o debate ambiental na cena pública, né? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês sobre como também a questão ambiental ela é distribuída de forma desigual. Então, dados apontam que 25% da população mundial está nos países do norte. Então, a menor porcentagem da população mundial se encontra nos países já industrializados, os chamados países desenvolvidos. O restante, 75%, 25% da população mundial está nesses países. E nesses 25% da população, consomem 75% dos recursos globais. Então, desse número, 20% da emissão de gases do efeito estufa que vai influenciar diretamente o nosso clima são lançados apenas por um país, que é os Estados Unidos. Então, quando a gente vai debater os efeitos da mudança climática, a gente também precisa falar da responsabilização desses países que possuem um modo de consumo muito degradante para o meio ambiente e que os riscos, eles, de novo, não vão ser distribuídos de forma igual, porque quando a gente está falando de países do norte global e países do sul global, a gente percebe, a gente consegue perceber uma diferença e problemáticas sociais mais profundas no sul global. E geralmente é a população do sul global que vai ser atingida por todos os problemas ambientais. Então, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a gente já pode falar, inclusive em cidades de fato desaparecendo, mostra que esses impactos eles não vão atingir a todos em algum momento, se esse modelo de produzir, se a mudança climática continuar tão acelerada, mas primeiro atinge de forma mais impactante os países que estão no sul global, né? E a gente pode ver um cenário disso muito evidente na situação atual do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Bom, aqui temos dados também de saneamento básico, e aqui na América Latina, 70% das águas residuais urbanas são despejadas na natureza sem tratamento. Outro problema de saneamento básico. E um outro dado é que a produção anual de 730 milhões de toneladas de resíduos sólidos, e desses 730 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidas no mundo, nós temos 31% delas sendo produzidas somente nos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai falar de responsabilização, no debate no debate internacional, essa responsabilização ela não aparece. Então, todos os países se reúnem em diversas cúpulas globais para pensar o clima, e essa preocupação ela não fica evidente, essa responsabilização não fica evidente. No caso do Brasil, e aqui falando de uma política pública importante que nós temos no país, a política nacional de resíduos sólidos, ela aparece justamente porque os resíduos eles estão atrelados a questões ambientais e à poluição de mares, a lançamentos de gases no efeito estufa que vão prejudicar o clima. Então, se a gente não faz uma gestão adequada de resíduos, esses resíduos eles são jogados em lixões a céu aberto, eles vão, no seu processo de decomposição, produzir gases que vão contaminar o nosso clima. Então, é muito importante olhar para a questão ambiental como uma questão que abarca, né, diversas partes. Então, falar de compostagem, falar de reciclagem também é importante para o clima. Assim como a emissão de gases em outras áreas, indústrias, uso de casas, exploração de recursos e de combustíveis fósseis, tudo isso está interseccionalizado, né? A temática ambiental ela é atravessada por todas essas questões, ela não pode ser analisada de forma separada. Vamos lá.
Aqui a gente tem um pouquinho os efeitos das mudanças climáticas, então eu trouxe esse mapa mental com alguns problemas que já foram mencionados. Temos as altas de temperaturas, então a gente tem vivenciado várias notícias aparecendo ondas de calor muito intensas, desequilíbrios ambientais, secas também estão presentes em regiões que não deveriam ter secas. Então, por exemplo, a floresta amazônica, se ela não estivesse sendo tão desmatada, ela não deveria, não é normal daquela região períodos de secas. A maioria dos rios da floresta amazônica são rios perenes, que estão ali sempre. E aí variam, né? Pode ter esses momentos de cheia, mas eles nunca estão secos. E a gente está vendo um processo de seca na floresta amazônica que é assustadora. Então, tudo isso é um efeito das mudanças climáticas. E aqui a migração forçada, a gente já pode falar hoje em questão de refugiados climáticos. De novo, trago à tona a questão do Rio Grande do Sul, por uma questão muito presente, uma questão que está acontecendo agora, está muito recente, há uma ferida, é uma questão muito problemática, porque tem a ausência e a irresponsabilidade do poder público e a população sofrendo muito com isso, e, lógico, os efeitos da degradação ambiental e das mudanças climáticas. E muitas cidades acabaram desaparecendo e vão precisar ser reconstruídas. E a ideia aqui é que o nosso planejamento, as nossas políticas públicas, seja de resíduos, seja as políticas públicas de planejamento urbano para construir cidades sustentáveis, elas não dão conta da problemática ambiental atual. Então, tem alguns pesquisadores que falam hoje que o nosso planejamento para mudanças climáticas ele não acompanhou o, o o crescimento dessas mudanças. Ainda é um planejamento que estava pensando nessas mudanças de uma forma mais amena, mas ela tem nos atingido de uma forma muito forte, e nosso planejamento não tem dado conta de olhar para isso em sua totalidade. Então, é muito comum ver nas políticas públicas, e aí falando da política pública de resíduos, que é uma política pública importante para a questão ambiental e climática também, é muito comum ver, analisar que no papel ela se propõe a fazer uma gestão, ela se propõe a trabalhar com a questão climática, com a questão de preservação ambiental, mas na sua aplicabilidade ela encontra diversas barreiras, diversos conflitos de interesses. E aqui eu trouxe para vocês uma intersecção, né? Entre a questão dos resíduos com a questão de enchentes, mudanças climáticas no geral, que é a falta de estrutura para lidar com as catástrofes ambientais. Ela começa já desde quando as cidades brasileiras elas são atingidas por essas catástrofes, não tem abrigos, não tem um planejamento, e elas também passam pelo pós. Então, o Rio Grande do Sul tem vivenciado uma questão muito emblemática com os seus resíduos, com os lixos produzidos ali com as enchentes. Então, muitas coisas que as pessoas perderam estão sendo jogadas em lixões a céu aberto. Aconteceu, inclusive, recentemente, que muitos desses resíduos foram jogados nas ruas por orientação do poder público, e o nível do rio voltou a subir. E aí a gente está falando não só de um problema de lixões a céu aberto, mas de contaminação dos rios, que é uma problemática grande, né, dentro da questão ambiental também. Então, a questão dos resíduos atravessa muitos problemas ambientais. De fato, é aquilo que foi mencionado anteriormente. A questão ambiental ela precisa ser olhada de forma conjunta, então não posso olhar só para os problemas das enchentes sem olhar para a questão dos resíduos, não posso olhar só para a emissão de gases poluentes, não olhar para os resíduos, porque toda atividade humana vai produzir algum resíduo,
produto final vai ser descartado. Então, isso também precisa ser olhado com atenção, porque se não gerido da maneira adequada, pode contaminar lençóis freáticos, lançar gases poluentes no nosso ar, e entre outras questões. Então, aqui eu trouxe uma notícia falando sobre a Rede de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente calculam que as enchentes do Rio Grande do Sul vão gerar 47 milhões de toneladas de lixo. E aqui, só uma questão conceitual mesmo, eu mencionei várias vezes resíduos, porque lixo e resíduo nas políticas, né, de resíduos não são a mesma coisa. O lixo é aquilo que é, de fato, rejeito, não pode ser reaproveitado. Já o resíduo, ele pode ser reintroduzido na cadeia produtiva, desde que reintroduzido na cadeia produtiva, ou ele pode ser regenerado. Então, por exemplo, resíduos orgânicos, restos de alimentos, se geridos de maneira adequada, separados, eles podem virar adubo, podem voltar para a natureza. Mas, quando acontece esse tipo de situação, por exemplo, que está tudo misturado, já é rejeito. Então, provavelmente vai para um lixão a céu aberto ou para um aterro sanitário sem nenhum tipo de separação. Bom, aqui eu coloquei, né, eu falei, esqueci de passar o slide, mas eu falei um pouco sobre essa questão dos resíduos, e aí a gente trabalha, então, com os não perigosos, que são inerentes, não inerentes e inerentes, né, que são os secos, os recicláveis, então, plástico, papel, e os orgânicos. E os rejeitos são esses que não podem ser reinseridos na cadeia produtiva, eles vão realmente precisar ser encaminhados para um aterro sanitário controlado, para não contaminar com gases o nosso ar e nem os lençóis freáticos. Bom, trazendo um panorama geral, a ideia é que a gente reflita um pouco como que toda essa problemática ela aparece nas políticas públicas. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como eu havia mencionado, por mais que ela seja uma política bem interessante, ela é bem estruturada, ela foi criada em 2010, ela é uma política que ainda sofre com questões de aplicabilidade. Então, ela foi planejada pela federação, mas a sua aplicabilidade, a sua aplicação, ela tem que acontecer no âmbito dos estados e municípios. E aí, quando a gente vai analisar a questão dos resíduos no Brasil, eles ainda não recebem o tratamento adequado, uma destinação final ambientalmente adequada. E o montante, né, a quantidade de resíduos que nossa sociedade produz, ela só vai aumentando de acordo com os estímulos de consumo que nós recebemos todos os dias. Para além disso, fazendo um paralelo com outros tipos de políticas públicas, tanto a política de resíduos como os planejamentos para enfrentamento da questão climática, a gente observa o mesmo problema, né? No discurso e no planejamento do setor público, essas questões elas são pinceladas, mas elas não são aprofundadas, e na hora de aplicá-las, elas deixam a desejar. Então, a gente sofre muito hoje dentro do fazer política pública, pensar mesmo esses interesses de como que a gente vai produzir dentro de uma economia capitalista sem explorar o meio ambiente. Parece que é uma equação que ainda não tem sua resposta. Então, integrar isso e pensar em desenvolver a nossa sociedade de forma sustentável é muito difícil, porque parece de fato um conflito de interesses, porque o objetivo do sistema que nós vivenciamos é lucro ao máximo, e a gente está ali numa exploração para receber lucros infinitos, sendo que a gente vive num planeta que tem as suas limitações. E aí eu queria trazer para reflexão, como é um tempo de fala mais curto, para suscitar aí o debate, deixar como uma indicação também, algumas perspectivas, né? Então, a gente fez uma
uma avaliação aí, quais são os problemas, mas algumas perspectivas do que pode ser feito, né? Esse tipo de evento, esse tipo de debate, ele precisa, deve, pode ser feito, porque só entendendo a dimensão e discutindo coletivamente os problemas ambientais e climáticos que nós vivenciamos atualmente, é que a gente pode coletivamente também construir e vislumbrar um futuro. As políticas públicas, inclusive a política de resíduos e todas as outras políticas públicas que batem, né, fazem parte da questão, tratam da questão ambiental, elas exigem e devem ser construídas a partir da participação popular. Então, entender e discutir isso é muito importante. Mas não só isso, o importante também é fazer uma discussão dos problemas do modelo que nós vivenciamos atualmente e principalmente como que nós lidamos, nós, sociedade, lidamos com a questão da natureza. Então, olhar para ela apenas como um recurso não nos parece, não tem demonstrado que vai nos levar a enfrentar isso de uma maneira que a gente consiga conter as problemáticas ambientais. Então, eu trouxe aqui uma citação para vocês, sobre o pensar o futuro ecológico. Então, pensar o futuro ecológico se exige uma mobilização política, e não apenas de quem está fazendo, de fato, política pública, mas da sociedade como um todo, para se desenvolver novos conceitos. Então, o esforço aqui é um esforço teórico. A gente precisa falar disso dentro dos mais âmbitos variados possíveis. Então, no âmbito acadêmico, na sala de aula, desde os ensinos do ensino fundamental, dos anos iniciais, dentro das universidades, fazer uma formação para se pensar isso interdisciplinarmente. Então, dentro de várias áreas. É por isso que a gente está aqui no evento, inclusive, que me traz numa formação das ciências sociais, mas tem muitas outras pessoas em formações de diversas áreas, porque a questão ambiental toca todas as áreas, toca todos os setores da nossa sociedade. E criar novos conceitos, novas percepções. Aqui, ao se debater políticas públicas com temáticas ambientais, então criar essa racionalidade para se debater essas políticas públicas. Vivenciamos na atualidade o que o Henri Lefebvre chamou de crise no conhecimento, quando se trata da questão ambiental, pois existe uma fragmentação da relação homem-natureza, que resulta na padronização dos atos e na forma de percebermos a natureza. Realizar, portanto, a articulação entre homem e natureza, não como algo separado, mas sim como pertencentes ao mesmo sistema, é fundamental para a nossa sociedade como um todo. A gente começar a olhar para as questões ambientais a partir de uma perspectiva nova, de que nós fazemos parte desse ecossistema também. Só uma correção, aqui eu falei o Henri Lefebvre, mas é o Lef. Espero que tenha contribuído com os debates de uma forma muito rápida, mas que coloque aí algumas perspectivas para se pensar a questão ambiental, a questão climática, a questão dos resíduos também. E aqui eu coloquei uma citação do Antônio Bispo dos Santos, que é o Nego Bispo, porque ele fala muito, ele tece uma crítica, né, à sociedade e essa modernidade reflexiva, que é essa coisa da linearidade. Nós estamos sempre pensando no progresso, no que está lá na frente, e aí a gente esquece que nós fazemos parte desse ecossistema. E aí, talvez uma saída para pensar a questão ambiental, a questão climática, seja olhar para as nossas raízes, então para os nossos povos originários, quilombolas, e pensar que a cultura que forma o nosso país, ela é uma cultura de roda. Então, ele até fala, o samba é rodando, a capoeira é rodando, o reggae é rodando, a gíria é rodando, tudo nosso é na circularidade. Talvez pensar na gente como parte desse ecossistema e em circularidade seja uma possível saída para se pensar a questão ambiental. Encerro minha fala aqui e espero ter contribuído com vocês. Deixo aqui também o meu contato, caso vocês queiram continuar com esses debates, me coloco à disposição para discutir e aprender também com todos vocês. Obrigada.